Opa, beleza, pessoal? É um prazer para mim estar palestrando aqui na Code Rage 2025. Quero agradecer e deixar já o meu muito obrigado ao Ian e a toda a equipe da Embarcadero por estar realizando esse evento que traz tanto conhecimento para nós da comunidade, com diversas palestras aí super interessantes. Hoje nós vamos falar sobre IA na prática. A gente pode ver que a gente tem vários termos aqui já no nosso título da nossa palestra. São vários títulos que vêm surgindo. A cada dia a IA se renova, surgem novas técnicas, novos termos, e muitas vezes a gente se sente ali um pouco perdido. E como colocar isso na prática em nossos sistemas? E minha intenção aqui hoje é trazer para vocês formas de adicionar isso às nossas aplicações. Hoje nós vamos ver algo nesse sentido. Não se assuste, são vários termos, mas você vai ver que com o kit de componentes que nós vamos demonstrar aqui, ele abstrai toda a complexidade e permite que a gente utilize todos esses recursos aqui de uma forma extremamente simples, ok? A IA vem trazendo novas formas e todo mundo está falando de IA, mas a gente se pergunta como adicionar isso ao meu software? Como agregar valor ao meu RP, ao meu sistema, para que o meu cliente lá na ponta sinta a diferença? Todo mundo falando de IA e ele pensa, quando que o meu software, o meu sistema vai ter algo de IA nele? Os nossos próprios tech leads pensam, quando que eu vou conseguir colocar algo no meu software? E eu vou demonstrar aqui para vocês de que de forma simples você consegue entregar algo já funcionando, apresentar isso e poder se sobressair até mesmo na sua empresa onde você trabalha ou agregar valor ao software para entregar lá para o seu cliente final, ok? Eu me chamo César Cardoso, sou desenvolvedor Delphi desde 2009, já trabalhei com algumas tecnologias, algumas linguagens, mas trabalho na maior parte do meu tempo, principalmente hoje em dia, com o nosso querido Delphi. Sou criador também de conteúdo no canal Code for Delphi. Se você ainda não acompanha, no final vou deixar aqui todos os links. Code for Delphi, a gente tem um canal no YouTube, é o nosso principal meio de comunicação, diversos cursos, inclusive uma série só falando sobre IA. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no decorrer da nossa palestra. E devido a esse canal, eu fui indicado aí a receber o título de MVP da Embarcadero, algo que eu tenho um carinho muito grande, uma honra ter recebido esse título de MVP Embarcadero. É algo que com certeza me deixou muito feliz, é uma realização profissional muito grande. Agora, vamos lá para a nossa palestra já. O que nós vamos ver aqui hoje, pessoal? Nós vamos utilizar todos esses LLMs, então o ChatGPT, Gemini, o DeepSeek, o Claude, o Mistral, o Grok, o Perplexity e até o Eollama, que é uma inteligência artificial offline. Só que o kit de componentes que a gente vai utilizar aqui abstrai tudo para a gente. A gente pode simplesmente setar qual que a gente quer utilizar, ele abstrai e acessa essa API e faz todo o processo para a gente de uma forma totalmente transparente, ok? Vamos iniciar aqui, já vou dar algumas instruções para vocês. Eu vou sempre mostrar aqui o nosso slide, que é só mesmo para a gente contextualizar, e a nossa palestra vai ser praticamente 100% prática. Eu vou mostrar aqui qual que é o tema, contextualizar, mostrar uma imagem. Aqui embaixo de todos os slides, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, vocês têm um link do vídeo. Clicando aqui, você vai para um vídeo lá no nosso canal, o canal da Code for Delphi, e nesse vídeo eu demonstro passo a passo como criei esse chat, por exemplo, o código-fonte, como ele funciona, e mostra com mais detalhes, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, que é o chat. Acessando o Delphi, eu já tenho um dos grupos de projetos que nós vamos conhecer hoje. Esse primeiro projeto é o IA Chat. É a forma mais simples de a gente utilizar a inteligência artificial. Eu vou rodar ele e depois eu explico aqui o que a gente está fazendo. Bem, aqui eu posso fazer uma pergunta para a inteligência artificial. Ele vai enviar essa pergunta lá para a API da OpenAI, por exemplo, aqui, como eu estou selecionado, e me traz a resposta. Eu quero a resposta, por exemplo, do Cloud, eu clico aqui e ele vai na API do Cloud e me traz a resposta. Aqui eu posso colocar quais são minhas API keys, então no canal também mostrando como gerar as API keys e adicionar aqui só isso que eu preciso, esse único dado. Do Cloud, por exemplo, coloquei API key, do DeepSeek, coloquei de todos aqui. Posso colocar qual que é o modelo que eu quero utilizar, eu consigo buscar esse modelo também, depois eu vou mostrar aqui, e aí eu utilizo o chat aqui. Para me trocar qual IA eu estou utilizando, pessoal, basta eu selecionar nesse combo box qual é a IA que eu quero utilizar. Se eu quero utilizar o Cloud, a OpenAI, qualquer uma delas, basta eu selecionar aqui e o kit de componente tira a complexidade, ele se encarrega de ir lá na API e trazer a resposta para mim. Tem outros dados de configuração, como temperatura, qual o número máximo de tokens que eu vou utilizar, e se eu quero que
a IA possa pesquisar na internet caso ele não tenha essa resposta aqui. Então, o componente traz também essa possibilidade, basta eu clicar aqui. Ele gera um log aqui para a gente também. Como que funciona aqui a parte do retorno? Então, ele retorna aqui para mim a resposta e também quantos tokens, olha só, foi utilizado. Então, quantos tokens tinha nesse meu prompt, quantos teve na resposta e o número total aqui de tokens. Ó. Eu posso colocar aqui o OpenAI, por exemplo, clicar aqui, e ele vai trazer aqui para mim e mostrar. Ó. Então, a quantidade total de tokens. E qual foi o modelo que eu estou utilizando, que eu selecionei, que é o modelo que eu estou utilizando aqui. No componente, como isso funciona, pessoal? Muito simples. O componente que a gente está utilizando é esse componente, que é o TMS MCP Cloud. Ele é um kit de componentes, na verdade. A gente tem aqui na paleta um kit de componentes. Ó. Depois eu vou mostrar mais detalhadamente ele, mas aqui a gente vai ver que a gente tem um kit aqui de componentes. Ó. Deixa eu só escrever MCP aqui que ele já vai aparecer. Ó, tá aqui, ó, TMSA. Então, tem todos esses que eu posso utilizar. Depois a gente vai ver passo a passo o que cada um deles aqui faz. Ó. São diversos componentes que a gente pode utilizar. Para a gente utilizar ele, é muito simples. A gente simplesmente vem e informa quais são os dados. Eu coloco quais são minhas API keys aqui, e no caso, eu estou carregando aqui no create do formulário. Seleciono quais são os modelos que eu quero utilizar. Ó. Então, qual é o modelo do Mixtral, qual é o modelo do Oleum que eu quero utilizar. E algumas outras configurações. Mas é só isso, pessoal. E aí eu envio a pergunta e ele se encarrega de fazer todo o processo para a gente. Basicamente, eu preencho aqui o meu prompt. No executar, eu carrego isso aqui no componente. Ó, então, aqui no meu executar, o que eu estou fazendo? Eu estou setando qual que é a inteligência artificial, ó, pegando a partir aqui do meu combo box. Pego aqui, combo box que foi carregado dinamicamente também, pegando do próprio componente quais inteligências artificiais ele tem acesso. Vai carregar, eu seto nele aqui qual que é a que eu quero utilizar e mando a minha pergunta, meu prompt. Ó. Aqui em contexto, teste, mando a minha questão e peço para ele executar. Ele se encarrega de ir na API da inteligência artificial, do LLM que eu selecionei, e me trazer a resposta. A resposta vem nesse evento aqui, ó, esse onExecute. Depois que ele processar, ele traz a resposta aqui para mim. Então, eu tenho aqui esse response, tenho também qual que é o status code. Então, eu posso ver aqui qual que é o status code, que por trás, pessoal, é uma API REST. Pensa assim que fica mais simples. Então, eu tenho o status code aqui. Se ele for diferente de 200, eu mostro, porque retornou um erro, né? Pode ser que a minha API key esteja errada, né? Pode ser que a própria API da IA esteja fora do ar, o que é muito difícil, né? Mas, de repente, pode acontecer. E caso o status code seja 200 aqui, né? Ou da família do 200, no caso, eu mostro a resposta aqui dessa forma muito simples. Ó. Então, a minha resposta ela está apenas em uma linha, né? Aqui eu estou apenas mostrando aqui a quantidade de tokens para que o exemplo fique completo. Mas se nós notarmos, pessoal, com uma, duas, três, 4 linhas de código, eu já interajo com um modelo de LLM. Com apenas 4 linhas de código, eu interajo com todos aqueles LLMs que a gente mostrou, que a gente viu aqui no slide anterior. Ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês novamente. Todos esses aqui, inclusive o offline, que a gente vai ver aqui depois, tá? Então, toda a lógica do que eu vou mostrar aqui, pessoal, é basicamente isso, né? Algum outro evento a gente vai estar utilizando em outros componentes, mas a lógica toda do componente é isso. É simples, é muito simples, da forma que a gente já está acostumado a trabalhar no Delphi, né? Da forma, eu posso trabalhar aqui da forma RAD, claro, eu posso criar tudo em tempo de execução aqui, posso também, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar da forma como você quiser, mas a complexidade ele tira toda para a gente. Na parte dos modelos, como que eu sei qual modelo eu posso utilizar? A gente tem um outro demo aqui. Esse demo é só para buscar os modelos. Ó. Então, eu vou rodar ele. Ó, eu quero saber quais modelos eu posso utilizar do Gemini, do Google. Vou dar um Show Models, pronto. Qualquer um desse eu posso utilizar. Eu copio e colo lá e pronto. Qual que eu posso utilizar da OpenAI, por exemplo? Já vai me listar todos aqui, ó. ChatGPT-5, já posso utilizar, né? Todos eles estão aqui disponíveis. E para todos aqui eu posso. Eu poderia aqui buscar ele, já preencher, poderia fazer isso na tela do cliente para ficar mais fácil para ele? Posso, sem problema, né? Fazer isso. A partir da API Key, ele mesmo, o próprio componente, se encarrega de salvar para a gente. Quando eu peço para ele salvar, ele vem aqui em salvar case, ó. Então eu jogo o que está aqui nos edits no componente, ó, simplesmente aqui, né, na propriedade do componente, ó, API Key, né, jogo aqui e peço para que ele salve, ó, salve to file e passo qual que é a key do arquivo aqui e qual que é o password. O que é isso, pessoal? São duas constantes aqui, ó.
Então, eu estou passando aqui no case file, eu passo o caminho do arquivo, né? Então, salvando esse arquivo como .cfg. E qual que é o meu password? Por quê? Porque ele vai salvar a minha senha nesse arquivo criptografada, né? Se eu abrir esse arquivo aqui, se a gente for lá e abrir esse arquivo, a senha que está lá, o meu token, está totalmente criptografado. Então, se alguma pessoa tiver acesso, ela não vai conseguir descriptografar, ao menos que ela tenha minha key aqui, minha chave, tá? Então, é bem seguro. E toda vez que eu vou utilizar ele, em todos os nossos demos aqui, a gente faz isso. A gente dá a gente só simplesmente carrega esse arquivo, ó. Vou mostrar para vocês onde a gente está carregando ele, ó. Então, toda vez que eu for iniciar, eu vou apenas carregar ele, ó. Vou simplesmente carregar esse arquivo aqui. Nesse exemplo aqui, na verdade, tá aqui sim, ó, nesse load from file. Então aqui eu faço, ó, load from file e carrego qualquer arquivo e passa a chave. Ele vai descriptografar e vai preencher automaticamente os campos aqui do meu componente, tá? Então, nas outras telas, eu não tenho mais essa configuração das API Keys, porque ele já está utilizando esse arquivo que já fica configurado. Claro, você pode salvar essa API Key no banco de dados sem problema. Beleza? Então, aqui foi a parte então do nosso chat e do nosso model aqui. Vamos ver qual que é o nosso próximo tópico aqui? Ó, Function Calling. Como funciona? A Function Calling, também chamada de Tool Calling, permite que a gente exponha funções do nosso sistema para a inteligência artificial. Então, ela consegue acessar uma função da minha aplicação e executar, pegar a resposta, por exemplo, e trabalhar com ela. Vamos ver isso na prática? E tem um exemplo aqui, ó, Function Calling. Vou abrir aqui a Unity. Vou rodar ela e depois eu explico um pouco para vocês. Aqui é a mesma coisa, a gente pode selecionar qual IA a gente pode utilizar, ó. Então, aqui eu posso perguntar para ela, por exemplo, ó, retorne o estoque do produto ID 10. Olha só, ele vai acionar a minha Tools Calling, que vai no banco de dados e traz para mim qual que é o estoque do meu produto. Olha que interessante. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui no componente a gente tem essa propriedade Tools. Clicando aqui, ele abre que eu posso adicionar várias tools. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o get estoque produto. Como que eu fiz? Eu apenas criei ela aqui, ó, com esses dados, ó, o nome, get estoque produto, e uma descrição para a IA entender. Ó. Então, retorna o estoque do produto informado. Simplesmente assim. E aí, eu vou colocar parâmetros. Eu venho aqui em parâmetros, aí posso colocar parâmetro. Então, para essa tool, eu espero um parâmetro. Qual que é o parâmetro? O ID do produto, que a descrição é ID do produto, fala qual que é o tipo, que é inteiro, ó, e se ele é obrigatório ou não. Então, ele é requerido. Com isso, quando eu pergunto para a IA qual que é o estoque do produto 10, ela me daria uma resposta aleatória se eu não tivesse uma tool. Ela não saberia me responder. Agora, como ela tem essa tool, ela vai pensar assim, opa, peraí, eu tenho uma tool aqui que o nome é Get Stock Produto. Então, se ele quer saber o produto, eu vou acioná-la. Mas, para me acioná-la, eu preciso saber o ID do produto. Como eu já passei ali o ID do produto, ela vai pegar esse ID do produto e vai passar como parâmetro aqui para a nossa função. E aí a gente processa. Onde a gente processa? Aqui na nossa função, no evento, a gente tem esse evento, onExecute. E olha que interessante que acontece aqui. Aqui eu recebo o parâmetro que a IA me passou, ó, que é aqui em args. Ó. Então, em args eu recebo um tJSON object e aqui eu olho ó, se eu tenho essa propriedade aqui dentro desse parâmetro, ó, ID produto, que foi o nome que a gente deu para ele aqui, ó, ID produto. Eu tenho, então eu pego esse ID do produto e eu faço o que eu quiser, pessoal. Eu tenho o ID do produto, eu posso ir no banco de dados, eu posso ir no arquivo do Excel. Aqui é Delphi normal. A IA simplesmente me passou o parâmetro. Aqui eu estou indo no banco de dados, na nossa DM lá no outro vídeo eu demonstro aqui passo a passo, a gente desenvolve juntos, na verdade. Eu passo qual que é esse ID do produto lá, essa query vai no meu banco SQLite, então quando vocês pegarem esse exemplo, ele já vai rodar tranquilamente, porque é um SQLite que vai junto. E aí ele traz para mim, olha lá, eu resulto, o que eu estou resultando? Meu result espera um string, tá vendo? Aqui, ó, nessa variável. Eu resulto, então, o ID e o nome do produto para ele. E aí eu estou mandando o nome do meu produto para a inteligência artificial e ele apresenta aqui para mim. É bem legal, pessoal, é bem interessante. Aqui eu posso pedir dados do produto, e-mail do produto, enfim, várias coisas. Outra coisa, API via CEP. Então, qual é o endereço desse CEP? Ó, se eu perguntasse aqui para a inteligência artificial, ele não saberia me responder. Agora aqui, ele viu que ele tem uma tool que retorna o CEP que a gente está utilizando aqui. Ó. Então, ó, ele me trouxe aqui qual que é esse CEP. O do CEP está aqui, ó, get endereço. Eu falo que é get endereço, qual que é o endereço do CEP informado. Vamos ver qual que é o parâmetro que eu estou esperando aqui? Estou esperando um parâmetro que é o CEP. Então, aqui eu estou esperando o CEP. Ó. Ele me passa o CEP.
E o que eu faço? Aqui dentro, eu pego esse CEP que veio como parâmetro aqui, simplesmente, aí chama esse getCEP. O que esse getCEP faz? Vai lá na API do ViaCEP e retorna os dados desse CEP para a gente aqui, ó, e eu retorno aqui simples, tá, pessoal? Então, olha que poder, a gente consegue expor funções dos nossos sistemas para a inteligência artificial. Esse recurso é bem legal, ele se chama Tool Calling. É super fácil aqui de utilizar também com o componente. Vamos para o próximo? O próximo é bem legal, que é o multimodal, olha só. Então, eu posso trabalhar com imagens com a inteligência artificial. Abrindo a nossa aplicação, aqui a gente vai ter a imagens, ó. Então, esse conceito de multimodal, a gente pode trabalhar com imagens, até mesmo com áudio, enfim. Olha, quando eu rodar aqui, olha que interessante. Eu posso pedir, aqui eu tenho algumas imagens de amostra, por exemplo, essa de camisetas aqui, ó. Eu posso pedir para que ele conte, ó. Descreva a imagem, ele já vai conseguir para a gente. Então, descreva essa imagem. Então, essa imagem está sendo enviada para a API da inteligência artificial e eu pedi para que ele descrevesse essa imagem. Olha o que ele fez. Ele falou que na imagem tem 5 camisas, realmente já tem 5 camisas. Falou qual que são as cores dessas imagens. Olha que interessante. Eu poderia colocar uma foto de uma arara para que ele contasse o estoque? Poderia utilizar isso aqui para diversas coisas. Então, ele consegue fazer essa parte. Osserização de imagens, eu conseguiria fazer também. Eu poderia pegar essa nota aqui, por exemplo, e pedir para que ele descrevesse ou fizesse a osserização para a gente. Então, ele vai pegar todos os dados que estão nessa nota aqui, olha que interessante, que está nessa nota aqui, e vai trazer ela aqui para a gente, todos esses dados, ó. Ele vai calcular, ele vai mandar essa imagem para lá, e depois ele já retorna aqui para a gente. Então, isso aqui também abre diversas possibilidades de a gente trabalhar com imagens e utilizar a inteligência artificial. Então, ele conseguiu descrever tudo para a gente aqui, ó. Então, eu poderia estar pedindo para que ele lesse uma comanda de um restaurante ou algo nesse sentido, até mesmo uma nota, como a gente está mostrando aqui. Até mesmo se eu pegar um documento assim, ó, escrito à mão, ó, e pedir para que ele descrevesse, ele vai conseguir. Então, olha só, isso aqui foi escrito à mão, é uma foto, tem aqui alguns dados aqui escritos, ó, e ele vai conseguir trazer aqui para a gente também. Já trouxe aqui tudo descrito. Eu posso pedir para que ele compare duas imagens, ó. Então ele consegue trabalhar com duas imagens também, ó. Eu posso falar aqui, ó, compare as duas imagens, ele vai enviar as duas imagens e vai retornar qualquer diferença de uma imagem para outra. Então, basicamente aqui é que está mostrando o desenho do Delphi aqui, os sistemas operacionais, ó. Então aqui ele consegue descrever para a gente de uma forma bem satisfatória. Então é um recurso bem interessante da gente utilizar também. Para enviar é super tranquilo. Então quando a gente vem aqui, como que eu envio um arquivo? Nome do componente, add files e coloco o caminho. Qual que é o tipo dele? Ó, se é uma imagem, ó, se é um texto, PDF, então eu posso mandar um CSV, várias coisas. Simples assim, pessoal. Mando aqui o arquivo e depois eu mando o meu prompt falando o que eu quero fazer com a imagem. Tá extremamente fácil. O componente deixa esse recurso para a gente também. O RAG é algo bem interessante. O que a gente pode fazer com ele? O RAG ele me permite que eu alimente a IA com os meus documentos. Então, eu posso mandar um documento da minha empresa para que ele trabalhe com ele dados da minha empresa ou até dados de movimentação de venda e ele vai trabalhar com aquele dado. Olha que interessante. Se a gente olhar aqui, eu estou até aberto aqui, esse aqui é o storage aqui da OpenAI. Ó. Se nós olharmos aqui, eu não tenho nada carregado aqui. Não vou ter nada carregado. Se nós pegarmos o nosso exemplo de RAG e rodar ele, a tela do RAG é assim. Vou rodar ele, ó. O que eu posso fazer? Eu posso mandar arquivos então, ó. Então, update de arquivos, ó. Eu vou mandar esse arquivo aqui, ó, de fundação. E o que tem aqui, pessoal? É um arquivo que tem alguns dados de uma empresa chamada Delphi Devs. É uma empresa que não existe, é uma empresa fictícia. Então, se eu perguntasse para ela, ela não ia saber nada sobre aquela empresa. Mas agora eu estou mandando um arquivo para ela. Se a gente olhar aqui, ó, esse arquivo vai estar aqui, ó, disponível no site, lá na central da OpenAI. Olha que interessante, o arquivo que eu mandei agora está aqui. Então, a IA agora vai utilizar esse arquivo para pesquisar sobre o meu texto. Então, quando eu mandar agora esse prompt, ela vai ter informação, porque primeiro ela vai olhar nesse meu arquivo ou nos meus arquivos para depois trazer. Então, aqui ele trouxe realmente, ó, a data que está lá no meu arquivo que eu coloquei da empresa. Então, aqui poderia estar os dados da sua empresa para você fazer um saque inteligente ali, entender clientes ou algo nesse sentido. Então, é um recurso extremamente poderoso e abre aí um leque de possibilidades também para a gente estar utilizando ele. O próximo é a fala. Então, aqui a gente consegue conversar, interagir com a inteligência artificial. Aqui é utilizado o conceito de texto para fala e fala para texto. Nos nossos exemplos, eu vou até fechar esse do chat aqui, que a gente não vai utilizar mais por enquanto.
a gente tem algumas opções. A gente tem um modelo mais simples, a gente tem um modelo que você consegue conversar como se fosse um aplicativo de fala, né? Você treinar a conversação em outro idioma, por exemplo. E a gente tem esse do mapa. Eu vou rodar esse do mapa para vocês verem. Olha só como que ele funciona, pessoal. Ele traça, então, um trecho aqui no mapa a partir do que eu falar. Eu vou testar aqui, depois eu explico. Marcar rota entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vai processar aqui para a gente. Ela vai marcar no mapa, ok? A rota entre São Paulo e Rio de Janeiro foi marcada com sucesso. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Acredito que vocês tenham ouvido a inteligência artificial conversando aqui. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Quando eu ativei aqui para gravar, eu gravei aqui, então, localmente no computador, e a gente mostra tudo isso, é feito até com um componente da TMS, que é um componente open para ser utilizado. Eu cliquei aqui, eu gravei o que eu falei, então, marcar rota entre São Paulo e Rio de Janeiro, deu um stop. Quando eu dei um stop, esse meu áudio foi enviado para a inteligência artificial. A inteligência artificial pegou esse áudio, fez a transcrição dele em texto, mandou aqui para a gente, ó, o texto do que eu falei. Eu poderia até ter ouvido o meu próprio texto aqui, se eu tivesse marcado aqui, ó. Então ela iria falar primeiro o que eu falei, para depois dar a resposta. A partir desse texto que ele pegou aqui, ele pegou esse texto, mandou para a IA novamente, pedindo para que fizesse essa marcação aqui. Nessa marcação, chamou uma função nossa, que a gente já viu aqui, um function calling, que faz a marcação aqui no mapa. Fez a marcação e a resposta que vem como texto, a própria IA falou aqui para a gente também. Então, esse é o processo com componente. É extremamente fácil, lá eu mostro passo a passo, né, no vídeo. Então, aqui, o que muda é que a gente tem alguns eventos a mais. A gente tem aqui on speaking áudio e on transcriber áudio. Então, aqui, quando a gente recebe o texto, ó, quando eu pedi para que ele transcrevesse, ele vai me retornar o texto aqui. Então, simplesmente peguei ele e coloquei aqui no nosso memo de transcrição, ó, o áudio que ele transcreveu. E aí eu pedi para que ele executasse. Na execução, o que eu fiz? Esse IA execute aqui. A gente chamou aqui, então, a questão da API Key. Eu olhei aqui se tem essa API Key aqui para a gente chamar o nosso mapa, que esse mapa também tem que ter um token, que eu mostro lá também como gerar, tá? Inclusive, é gratuito. Então, esse serviço que a gente está utilizando para utilizar o mapa aqui, fazer a marcação, ele é gratuito. Depois a gente pegou, então, esse texto que foi descrito ali e mandei para a inteligência artificial, né? Mandei ele executar. Ele vai acionar, então, a tools ali, a tool que faz esse processo de colocar aqui a marcação. E esse outro evento aqui, que é propriamente o de fala, que é esse aqui, ó, que é o de fala, que ele recebe aqui, então, o áudio, ó. A inteligência artificial manda o áudio para a gente e a gente executa ele através dessa outra biblioteca que a gente está utilizando aqui também. Então, simplesmente pedir para que ele executasse esse áudio que vem como memory string aqui. Extremamente simples, tá, pessoal? Poucas linhas de código você faz todo esse processo aqui. Isso aqui também abre um leque de possibilidades para que a gente possa utilizar aí tanto esse conceito do mapa, quanto também o conceito da fala com a inteligência artificial. O nosso próximo tópico é sobre a Tool Settings. A Tool Settings, ela não é algo propriamente da inteligência artificial, mas é algo que a TMS colocou para facilitar a vida de nós desenvolvedores. Eles são um conjunto de tools, de ferramentas que a gente pode deixar pronto. Tem algumas que já vêm prontas, criadas pelo TMS, e outras que você pode criar. Assim fica mais fácil para você reaproveitar elas. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Se nós olharmos aqui, a gente tem essa tools. Aqui a gente tem um exemplo utilizando as tools que já vem pronta. Então a gente tem aqui essa aqui dá acesso ao computador local. Então eu acesso meu sistema de arquivos local do computador. A IA tem esse acesso daí. Eu posso passar o banco de dados. Olha como que é simples, pessoal. Eu quero dar acesso a alguma coisa no meu banco de dados. Tem aqui uma conexão normal, ó, com o FireDAC. Tem aqui uma query, um data source e é isso que eu vou ligar aqui, ó, nessa tool settings, é isso que eu vou ligar. O meu data source, ele já vai ter acesso ao meu banco de dados e também eu posso enviar e-mail. Deixa eu rodar aqui rapidamente. Então vamos supor, listar o nome das pastas de arquivos, ó. Então ele vai listar essas pastas aqui, ó. Se a gente olhar, eu tenho aqui então na minha C, eu tenho uma pasta chamada temp.ia e eu tenho exatamente esses arquivos que ele vai mostrar lá, ó. Então, esses arquivos que ele está mostrando lá são exatamente os arquivos que eu tenho na minha pasta, ó. Então, a inteligência artificial está tendo acesso ao meu diretório de arquivos aqui. E eu posso pedir para ele, mostre o conteúdo de um determinado arquivo. Então, ele vai entrar nesse arquivo, ó, e vai entrar nesse arquivo, ler esse arquivo e mostrar para a gente o conteúdo, ó. Vou mostrar para você o conteúdo, ele vai interagindo. É exatamente esse conteúdo que tem lá dentro, ó. Se inscreva no canal e tal.
Então eu posso pedir para que ele criar arquivo, excluir qualquer coisa eu posso pedir. Aí tem essa do banco de dados, que eu posso pedir para ele, ó, listar os 3 primeiros clientes, por exemplo. Eu posso pedir para que ele liste as vendas, enfim, eu posso pedir para ele, ele vai utilizar essa minha query que está aqui, que é uma query normal que a gente já está acostumada, e vai trazer aqui, ó, vai listar esses dados para a gente sem problema. A gente pode também fazer a junção de duas toolsets, né? Na verdade, sim, a inteligência artificial tem acesso a todas as nossas toolsets. Eu posso pedir para, por exemplo, ó, enviar um e-mail com as 2 últimas vendas. Então, o que que ele vai fazer aqui? Ele vai no meu banco de dados, através da toolset do banco de dados, pegar as 2 últimas vendas e vai enviar por e-mail através da outra toolset do e-mail. Então, ele está fazendo o processo, ele vai carregar as vendas, vai mostrar aqui para a gente também, né? Mas vai enviar por e-mail. Eu já vou abrir aqui o e-mail para que vocês vejam. Ele consegue fazer esse processo aqui. Vamos esperar ele terminar. Pronto, ó, então ele mandou um e-mail com essas vendas aqui. Ele utilizou então essa toolset que acessa o banco de dados e essa do e-mail. Para isso é simples, eu basta vir aqui informar os dados do meu SMTP ou do POP. Ele já vai conseguir enviar para a gente. Nós olharmos aqui no nosso e-mail, ó, acabou de chegar ó, essa mensagem mostrando os itens dessas 2 vendas. Então aqui eu poderia estar pedindo um relatório ou algo nesse sentido, ou enviar uma mala direta para clientes. Então surgem diversas possibilidades também aqui com o nosso Tool Settings. O nosso próximo recurso é o MCP Server. É algo que revolucionou a forma como a gente interage com a inteligência artificial. É um protocolo que facilita essa comunicação entre o client e o server. Eu não vou entrar em detalhes aqui da parte teórica. Se você clicar aqui no vídeo, você vai ter mais dados sobre isso. Mas, a grosso modo, na prática, a gente tem vários MCP servers criados aqui. Eles podem fazer coisas diversas, acessar banco de dados, acessar sistema de arquivos, e-mails, e eu posso conectar o meu MCP client nele e interagir de uma forma simples. Eu não preciso saber exatamente quais endpoints eu tenho lá, quais parâmetros eu tenho que passar. A própria inteligência artificial se encarrega de fazer isso para a gente. A gente pode desenvolver o MCP Server com o Delphi e também pode desenvolver o MCP Client com o Delphi. Então eu posso consumir MCP Server de outras linguagens com o MCP Client desenvolvido em Delphi. É algo extremamente interessante a gente já ter isso no Delphi. Muito legal a TMS ter feito isso, porque é algo que foi criado aí pela Anthropic, que é a criadora do Cloud, há poucos meses atrás, e a gente já tem esse recurso no Delphi. Aqui mostra como ficou, né? Então a gente tinha aqui vários LLMs fazendo várias coisas, e com o MCP Server ele centraliza isso aqui e a gente acessa de uma forma mais simples. Eu vou trazer aqui os projetos para a gente dar uma olhada também. Estou com 2 projetos aqui, deixa eu trocar eles de monitor. Então eu tenho aqui nosso MCP Server, a gente tem vários aqui, a gente vai dar uma olhada em alguns, e tem o MCP Client para consumi-los. Então eu vou pegar esse Simple MCP Simple aqui, que é o mais simplesinho para a gente entender como ele funciona. É um console application, vou dar um botão direito para a gente ver aqui o código. Olha só, que eu estou fazendo aqui? Simplesmente eu estou criando então o meu data module. Nada novo aqui. Simplesmente crio o meu data module e chamo essa procedure que está lá dentro, chamada room. Esse aqui é o nosso data module, e aqui dentro eu tenho essa única procedure chamada room. Aqui eu tenho o meu componente, ó, TMS MCP Server, que faz tudo para a gente. O que eu tenho que informar para ele, basicamente, é o nome do server, ó, coloco aqui qual que é o nome, a versão se eu quiser, e quais tools ele vai disponibilizar para quem acessar. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver que eu tenho uma tool, ó, nessa tool. Eu estou colocando aqui o token do usuário, é o nome. E a descrição retorna o token do usuário. Simplesmente assim, é do tipo string aqui, ó, e eu tenho uma propriedade aqui, é um parâmetro que a gente vai receber, que é o nome, ó, nome do usuário. Simplesmente isso. Ele é requerido do tipo string nome do usuário. Simples assim. Então, para acessar essa tool aqui, eu preciso passar o nome do usuário. E o que ela faz? Vem aqui na tool e aqui no evento, ó, onExecute, simplesmente isso, ó. Aqui eu pego o que está vindo aqui como argumento, aqui, como chegou como parâmetro, e foi o lnome. O lnome eu estou retornando, então, o lnome com esses caracteres aqui. Então, é simplesmente para exemplificar. E o nosso room, o que, que ele faz? Ele simplesmente pega o nome do nosso componente, ó, e starta e rodar. Só isso, pessoal. Aqui é Delphi normal, né? Simplesmente mostra ali uma mensagem na tela. Esse trecho aqui nem seria necessário. Como funciona? Como que eu utilizo ele, então, no MCP Client? Eu preciso pegar esse executável aqui. Então, eu vou pegar o caminho desse executável. Eu vou utilizar esse recurso aqui do plugin. Mas olha só, simplesmente é o executável
desse nosso MCP aqui, ó. Somente isso. Vou copiar aqui a pasta dele apenas, ó. Aí eu vou abrir qualquer MCP client. Aqui no caso eu vou abrir o que a gente desenvolveu em Delphi. Então vou abrir aqui, ó, e eu já vou mostrar como ele foi desenvolvido também. Eu venho em Settings, ó, e aqui eu posso informar quantos MCP servers eu quiser. Então eu venho em New, Editar, informo qual que é a forma aqui, ó, STD.io, que é a Standard I/O, o Standard de entrada e saída, ou eu tenho SSE e HTTP. Por enquanto a gente vai essa aqui que é utilizada para MCP locais. Então eu dou o nome que eu quiser, eu vou colocar aqui Simple MCP, por exemplo. E no command, nesse caso aqui, é o caminho do nosso executável. Ó, vou colar aqui a pasta e vou pegar o caminho desse executável. Simples assim, pessoal. Posso passar argumentos por aqui e aí recuperar esses argumentos lá, como a gente faz nesses do banco de dados. Então aqui eu poderia passar aqui nome do banco, usuário do banco, senha do banco, poderia passar. Aqui eu também posso passar como se fosse variáveis de ambiente. Por enquanto, eu vou simplesmente fazer isso aqui e vou salvar. Salvando, eu vou dar um Start e olha lá, ele já mostrou para mim que eu tenho uma tool lá dentro, tá vendo? Qual que é? Venho em View, ele me mostra, ó, aquela que a gente criou. Token usuário, que foi o nome que a gente deu para a nossa tool, e qual que é a descrição? Aquela descrição que a gente colocou lá. E agora eu já posso utilizar ele aqui, ó. Então eu posso pedir, por exemplo, retorne o token do usuário César Cardoso. Vou enviar. Esse meu MCP client já vai perceber que eu tenho um MCP server conectado aqui e vai ver quais tools ele tem disponível lá. E pronto, ó, já executou para a gente. Ó. O próprio MCP server se encarregou de ir lá no meu executável, executar, chamá-lo, passar os parâmetros, fazer tudo e fechar. Ele não está rodando. Ó. Se vocês notarem, ó, ele não está rodando o meu MCP server. Ele não está rodando. O próprio MCP server se encarrega de fazer isso. Então, se eu passar aqui outro, qualquer nome aqui, ó, teste 78, ele vai fazer a mesma coisa, retornar para mim, porque ele está realmente acessando aquele meu MCP server. E como vocês puderam ver aqui, pessoal, com praticamente zero de linhas. Então, eu basicamente coloquei o componente aqui e dei esses dois comandos. Ó. Esses dois comandos foi o que startou. E eu coloco as minhas tools aqui, se eu utilizar da forma RAD, como vocês viram, é extremamente simples da gente ir criando aqui, tanto as tools quanto os parâmetros. A gente pode ir adicionando aqui. Aqui a gente tem vários outros MCP servers mais complexos. Então, eu tenho um aqui que eu posso utilizar para banco de dados. Eu posso, então, conectar aqui o banco de dados, falar qual que é o meu banco de dados. Esse MCP server vira ali. Eu posso pedir para que ele lixe as tabelas. Posso pedir qualquer coisa para ele. Eu tenho aqui para que eu pegue esse mesmo banco de dados, mas aí no conceito de HTTP. Então, eu posso colocar ele num servidor externo. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês também. Eu tenho do File System, que lista os arquivos do computador, tem alguns outros de teste, tem um que retorna o CEP, tem alguns bem completos aqui. Eu tenho aqui, inclusive, utilizando RTTI. Ó. Utilizando RTTI, eu posso pegar uma classe que eu já tenho em Delphi e colocar alguns atributos customizáveis neles aqui, né, os custom attributes, e aí eu consigo transformar uma classe que eu já tenho em um MCP de uma forma extremamente simples. Aqui o exemplo está adicionando vários atributos, ó, mas na verdade você com apenas dois atributos você já transforma uma classe em um MCP server, e a gente mostra isso também lá no exemplo. Se eu olhar aqui no PDF, então aqui eu estou mostrando que a gente pode construir um MCP server utilizando a forma RAD, a forma orientada a objetos, ou utilizando RTTI. Então, quando eu tenho uma classe no Delphi e eu quero transformar um método em uma tool, eu simplesmente coloco aqui, ó, TMS MCP tool. Pronto, aquele meu método já se transformou numa tool e vai ser disposto quando eu rodar o meu MCP server. Eu mostro também como consumir o MCP server com N8N, isso é bem interessante. Então, o nosso MCP server aqui criado com Delphi, a gente pode rodar ele e consumir com N8N, isso é mostrado nos vídeos. Eu mostro também como consumir com o VS Code, o Cloud Desktop, até mesmo com o ChatGPT. Quando você utiliza o ChatGPT aqui pelo navegador, você consegue acessar o MCP Server seu. Isso a gente mostra lá também. Então, eu posso ter um MCP Server rodando aqui no meu computador, dando acesso a um banco de dados, a uma planilha, por exemplo, e utilizar o ChatGPT aqui no navegador, como a gente já está acostumado, né? E consumindo com ele. Até o Postman você consegue também fazer isso. O MCP Client a gente consegue acessar o MCP Server de várias linguagens. Tem vídeos também, aqui estão os links, então eu rodo o MCP Server com o Node.js e consumo ele com o MCP Client do Delphi.
rodo o MCP Server do Python e consumo ele com o MCP Client do Delphi. Esse conceito, MCP Client, MCP Server, pode ficar um pouco confuso, né, conforme eu vou falando, mas é extremamente simples, pessoal. MCP Server, ele vai servir alguma coisa. MCP Client vai consumir. É simples assim. E a gente pode fazer essa questão, então, de utilizar de outras linguagens. Inclusive, tem uma lista gigante, eu mostro lá no vídeo, uma lista gigante já com MCP Servers criados. Inclusive, um que você consegue interagir com o Spotify. Então, a partir do Delphi, eu consigo falar, e isso eu mostro lá no vídeo, tocar música tal, adicione tal música na minha playlist, e ele consegue interagir. E você pode interagir com diversas centenas aí de aplicativos, Google Drive, né, o GitHub e vários outros. Vou rodar rapidamente aqui mais um MCP Server para a gente ver. Vou rodar esse do Database, vou executar ele aqui, só para a gente ver, olha, ele está rodando. Vou pegar o caminho do executável dele, pegar aqui o caminho da pasta, vou abrir nosso MCP Client, em Settings, vou adicionar um novo, editar stdio mesmo, vou colocar aqui database, o comando vai ser o caminho do nosso executável, ok, vou salvar, vou startar, ele vai mostrar que eu tenho 8 tools, ó, então esse me traz 8 tools, ó, várias formas de eu interagir com o banco de dados. Agora eu vou vir aqui, eu tenho alguns prompts pronto aqui, ó, listar tabelas do banco. Então agora ele vai me listar as tabelas do banco de dados. Ele vai buscar a partir, ó, então produtos clientes. Deixa eu ver se eu acho ela fácil aqui, só para a gente confirmar. Eu acredito que seja essa aqui, ó. Então eu tenho aqui tabela, ó, clientes, produtos, vendas e vendas itens. Então é exatamente essas tabelas aqui, ó. Eu posso pedir para que ele listar as 5 últimas vendas, então ele vai buscar as 5 últimas vendas e vai trazer. Então aqui, esse MCP Client, eu estou acessando aquele meu MCP Server. Então, ele poderia, esse MCP Server, estar no servidor da minha empresa e eu estar acessando ele por aqui, ó. Poderia estar acessando ele tranquilamente, meus aplicativos poderiam estar acessando ele. Eu posso inserir vendas lá também? Posso, ele vai fazer toda a parte do CRUD para a gente, porque ele está interagindo ali com o banco de dados. Eu posso até aqui, essa outra parte de gerar NF eu vou mostrar depois para vocês também. Então, aqui, como a gente viu, a gente está interagindo com o banco de dados. O que está sendo feito aqui, pessoal, na parte desse database, está bem estruturado, tá bem interessante. Então, essa parte do server, aqui a gente não está utilizando o componente visual, a gente está criando tudo em termos de execução. Então, eu tenho aqui uma variável do tipo T MCP Server, e aqui eu simplesmente instancio ela, falo o nome dela, e depois eu peço para que ela rode. Basicamente é isso que a gente faz. Aqui eu adiciono todas as tools, então aqui eu tenho várias tools, como vocês podem ver. Aqui não foi separado, ficou na mesma função para ficar mais fácil o entendimento. Eu estou adicionando aqui uma tool, depois eu busco essa tool e adiciono os parâmetros. Vou fazendo isso para todos os outros. É assim que funciona. Número 1 eu starto e rodo. As outras unidades aqui são unidades que servem apenas para que a gente pegue os dados. Então, por exemplo, eu tenho a questão da conexão, eu posso passar por parâmetro ali também qual o meu banco de dados, qual o tipo de banco de dados, para que ele se conecte, tá? Tá utilizando o FireDAC aqui por trás também. Então, eu posso sempre passar ali, ó, os parâmetros, aí que ele vai pegando os parâmetros, como usuário, senha, porta, e ver qual que é o tipo aqui, se é MySQL, Approach, Firebird, faz a conexão. No vídeo eu mostro isso detalhado, então você tem já esse MCP Server e vários outros aqui. E o código-fonte, como vocês puderam ver, na parte do MCP Server, ele é tranquilo. A gente simplesmente cria o componente, adiciona as tools aqui com os parâmetros e starta. O MCP Server não é diferente, ele é bem simples também a parte do código. Se nós olharmos, eu tenho aqui a tela, então tem toda a parte aqui que faz a criação da tela em si, mas o componente em si, ele está aqui, ó. Se vocês notarem, essa aplicação que a gente está mostrando aqui, ela foi feita em FireMonkey, então funciona tranquilamente, ó, né? Uma aplicação FireMonkey. E aqui eu tenho dois componentes. Esse MCP Client é o que faz a parte do MCP Client em si, e o código é extremamente simples, pessoal. Basicamente, o componente ele já faz tudo ali para a gente, né? O que eu preciso fazer é apenas configurar. E para configurar, a gente tem um outro componente que faz essa parte da configuração para a gente, ó. Então, no meu MCP Client, eu tenho aqui a parte das API Keys, ó, que eu coloco aqui. Tem a parte dos settings, que eu coloco quais são os modelos, né, muito parecido com o que a gente já tinha visto. A parte da conexão, esse componente faz tudo para a gente. Deixa eu rodar para vocês verem. Quando eu clico nesse botão Settings, ó, eu não estou colocando código nenhum. Aquele componente faz tudo para a gente. Eu estou chamando lá, então, o meu DM, Settings Dialog, o nome do meu componente, ó, Settings Dialog, e eu estou dando aqui um Executed. Só isso, pessoal. Eu não estou
criando essa tela, tá? Ó, essa tela aqui, quem cria é o Pop Componente para mim. Toda essa parte aqui, ó. E ele mesmo vai salvando esses dados aqui, ó. Como ele salva esses dados? Aí aqui no componente a gente tem dois eventos. Ó, a gente tem esse evento aqui dos APIs. Então, quando eu mexo no API Key, ele salva essa API Key. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Quando eu mostro aqui na API Key, ele mesmo salva para a gente os dados. Ó. Aqui no caso, eu estou salvando o arquivo .ini. Você poderia estar salvando seu banco de dados. Aqui, quando eu altero alguma coisa nos MCP servers, a mesma coisa. Olha que interessante. Ele mesmo já dá esse comando. Um comando só ele faz tudo. Ó. Save to JSON file. Ele salva nesse arquivo JSON. Esse arquivo JSON, ele fica junto aqui com o nosso executável. Se nós olharmos, ele vai ter esse arquivo JSON aqui e vai ter aqui dentro a estrutura apenas ó, dos nossos MCP servers que a gente salvou ali. Ele salva em JSON aqui. Quando a gente vem aqui, ele mostra para a gente aqui dessa forma bonitinha. Esse modelo de JSON aqui, todas as ferramentas utilizam esse padrão aqui. Se você for utilizar o VS Code, se você for utilizar no Cloud Desktop, todos utilizam esse arquivo de JSON aqui para fazer a configuração dos MCP servers, tá? Então o componente também segue esse padrão que todos os outros servem. No mais, pessoal, o MCP Server é algo incrível, tem vários exemplos aqui e vários vídeos para vocês acompanharem também e se aprofundarem. É algo extremamente poderoso que abre um leque de possibilidades. Agora a gente vai falar um pouco sobre a inteligência artificial offline e se dá para utilizar esses recursos que a gente viu aqui com ela. O uso da inteligência artificial offline é uma forma de você não expor os seus dados a uma API de uma inteligência artificial, pois ela fica ou no seu computador ali local ou rodando no servidor seu que você tem o controle. A gente tem uma postagem bem completa no blog que demonstra, basta você clicar aqui nessa opção do slide, é que mostra o passo a passo, mas é bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai acessar aqui então o site do Oliama e aqui você vai escolher qual é o seu sistema operacional. Por exemplo, o meu é o Windows. Vou clicar em download, ele vai baixar o executável e você vai instalar. Instalando ele, ele vai instalar aqui essa aplicação para você, chamada Oliama. Vou rodar ela. Ela vai ficar rodando aqui do lado do relógio. E ele já abre aqui na versão nova uma tela aqui para você, como se fosse realmente ali o chat GPT para você utilizar. Você tem algumas opções aqui de configurações, ó, inclusive. E aqui como funciona? Ele fica rodando, eu posso utilizar aqui algum modelo que eu já tenho, ele está carregando aqui, mas ele vai listar aqui uma lista para mim de modelos online até, eu posso utilizar aqui, mas alguns offline para que eu possa utilizar. Mas a forma como a gente deve utilizar é não utilizar ele aqui, ele vai ficar sempre rodando aqui, e eu acesso aqui então um prompt de comando aqui, vou acessar aqui o CMD mesmo, e aqui eu dou alguns comandos, e aqui na postagem a gente mostra todos esses comandos ó, que você pode utilizar. Por exemplo, Oliama, e aí eu posso dar um list, ele vai me listar quais modelos ele tem. Se eu quero rodar um modelo, por exemplo, eu quero rodar esse modelo aqui. Ó. Eu venho aqui e dou um Oliama Room, colo aqui o nome do modelo e ele vai rodar para mim diretamente aqui no terminal. Ó. Então eu posso fazer uma pergunta. Olá, quem é você? Vamos ver se ele vai conseguir me responder. Ele já me respondeu, tá vendo? Só que, ó, se você olhar, ele me respondeu aqui um pouco em inglês, um pouco em português. Esse modelo que eu estou utilizando, ó, ele é um modelo bem pequeno, 636 megas. Ele tem, eu não me lembro exatamente, mas ele tem, acho que 1 bilhão de parâmetros só. Então, modelos maiores, com 14 bilhões, 8 bilhões, eles vão te dar respostas cada vez melhores. Só que você tem que ter uma boa máquina para isso. Então, você tem que ter um computador com um excelente processador, você tem que ter um computador com uma memória RAM muito boa, então algo a partir de 32 GB de RAM para você rodar e também uma placa de vídeo boa para que ele rode. Então, esses são requisitos, inclusive para quem for montar um servidor, tem feito alguns trabalhos nessa linha, você tem que ter um servidor bem robusto para você conseguir rodar uma inteligência artificial offline, mas ela funciona bem e você consegue utilizar. Ela tem uma API, assim como as outras IAs online, ela tem uma API, só que a API dela roda aqui só localmente, né? Mas eu posso expor ela ou pôr no servidor e expor. E eu consigo acessar também aqui com os componentes. A gente tem até aqui um exemplo só do Oliama. Ó. Então tá aqui, vou rodar ele para vocês verem. É um chat, só que a gente tem algumas configurações a mais. Se nós olharmos, a gente tem como falar qual que é o local que está rodando, se é localhost, se é um IP externo, qual que é o endpoint. Então o endpoint padrão é esse, /API /chat, e a porta padrão também é essa. E eu mostro também nos vídeos como alterar essa porta, se você quiser alterar. Aqui eu venho em Get Models, ó, ele já vai
no Oliama, pegar quais modelos eu tenho, ó, ele listou aqui para mim, já trouxe aqui no meu Combo Box também, ó, os modelos que eu tenho. Ó, aquele Tiny Lama que eu tenho lá. Vou selecionar aqui e vou mandar essa pergunta para ele. Quem é você e qual é o seu fabricante? Eu vou pedir aqui para ele responder. Ó, ele já trouxe aqui para minha resposta. Então aqui, pessoal, eu posso desligar minha internet e utilizar a IA offline aqui. Como eu instalei esses modelos aqui? Se você olhar na postagem, a gente mostra também, mas aqui o próprio site é autoexplicativo. Baixei o Oliama, quero baixar o modelo. Venho em modelos, quero qual modelo? Eu busco aqui, ó, tem o DeepSeek, tenho vários modelos aqui, tem o próprio Llama, é um modelo muito bom, ó. Ó, tem aqui vários. Eu seleciono ele e eu clico aqui, ó, Llama Room e o nome do modelo. Colo aqui no meu terminal. Se eu tiver o modelo, ele vai rodar. Se eu não tiver, ele baixa primeiro, faz o download e depois ele roda aquele modelo. Se eu quiser um modelo, posso selecionar qual contra os bilhões de parâmetros. 8 bilhões. Eu copio aqui, ó. Ele vai copiar para mim e colo lá, ele vai rodar. Faço isso para qual modelo eu quero. Então aqui eu tenho diversos modelos aqui, ó. Eu vou selecionar um modelo maior, vou mandar a mesma pergunta. Então vou pegar esse aqui de 8 bilhões, né? Um modelo bom, esse também. Esse é um modelo bem interessante também. Vou mandar aqui, vocês já vão ver que vai ser mais custoso, né? Para que ele traga a resposta para mim, porque é um modelo maior e eu teria que ter um computador mais robusto, né? Ó, o cooler do meu notebook até ativou aqui, então o processamento com certeza tá maior aqui também. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui para a gente ver. Ó, então ele está tentando processar. Ó. Notem que a memória do meu computador tem 16 GB de memória RAM. Está ocupando toda aqui, ó. O Llama está rodando, está utilizando 5 GB. É completamente possível utilizar a IA offline. Só tem essa ressalva que a gente tem que ter um excelente computador para rodar. Mas isso é inerente do Delphi, inerente do componente do TMS, e sim, é uma exclusividade do modelo ali ser offline. Geração de gráfico também é algo novo, algo que eu ainda estou lançando no canal, vou trazer vários conteúdos aqui relacionados a isso, mas a gente já tem um aqui que é o exemplo do próprio TMS, então ele é bem interessante, ó. Então a gente tem aqui um componente que traz aqui o navegador para a gente, eu vou colocar aqui o prompt que já vem e eu vou pedir para que ele gere. Então, aqui ele pediu para que seja gerado um gráfico com base em dados dele mesmo, pediu para que o próprio LLM pegasse os dados e retornasse no modelo HTML. Então, aqui, como eu estou rodando um browser, ó, eu pedi para que ele trouxesse, né, utilizando ali o Bootstrap. Aqui, no caso, ele utilizou outra biblioteca para gerar o gráfico, ó, mas trouxe aqui o gráfico, inclusive, ó, ele funciona interativo, eu posso interagir com ele. E aqui eu estou pedindo com base numa base de dados. Ó. Eu tenho aqui uma base de dados pré-carregada com alguns dados. E aqui sim ele está pedindo, então, para que gere um relatório, né, HTML. Ó, e aqui ele até fala para que gere uma tabela moderna, né, bonita, utilizando o Bootstrap, né, e utilizando, retornando aqui essa tabela em HTML, e aí, como a gente está no browser aqui, é exibido. Ó. Então, olha que bonito aqui. Nos nossos demos, a gente vai buscar os dados do banco de dados em si e trazer aqui os relatórios. E estou pensando em outras formas também da gente trazer, não só aqui utilizando o componente aqui do browser, mas também trazer utilizando algum outro componente que a gente já tenha nativo no Delphi, ou até mesmo gerando um PDF, algo nesse sentido, algo para que fique mais fácil a gente utilizar aqui. Mas eu gostei muito, achei bem legal esse exemplo aqui, utilizando o HTML, porque consegue fazer gráficos e modelos muito bonitos. Simplesmente a IA fez tudo para a gente apenas exibiu aqui, e aqui está sendo utilizado o componente. Aqui a gente tem outro dado interessante, que aqui foi criada uma tool settings, que a gente mostrou aqui, então foi criada uma tool set personalizada, então aqui foi herdado ó, essa tool set para gerar essa questão do browser. Então, herdou aqui, então já herdou todas as propriedades, todos os métodos que uma tool setting tem como padrão, e aqui adicionou algumas outras a mais, ó, bem poucas aqui, é um trecho de código bem pequeno aqui, já conseguiu fazer algo, olha só, aqui é só a configuração do componente, gente, e a gente está gerando um gráfico, gerando um Excel com base em dados reais do cliente, com a inteligência artificial. Então isso é algo realmente incrível, é um demo que eu gostei bastante, e pretendo levar mais exemplos lá para o canal. Para finalizar, pessoal, o nosso MCP Server 2CBR, que a gente criou, é algo bem interessante também. Eu vou mostrar ele rodando aqui para vocês. Eu vou trazer ele aqui também. E para quem não conhece, o ACBR é uma empresa que cria componentes para o Delphi, explicando de forma simples. E um desses componentes é o ACBR NFE.
NFE é o principal documento fiscal do Brasil. Então, toda empresa do Brasil tem que emitir esse documento. Então, a gente criou o MCP que gera esse arquivo. Ele gera e o ACBR transmite esse documento para a Receita Federal, pega o retorno, salva no banco de dados, envia um e-mail confirmando o envio e o XML desse documento também. Aqui a gente tem duas partes, aqui é a parte de configuração do componente em si, basta preencher os dados aqui, salvar e é salvo no arquivo .ini. Aqui são arquivos do emitente, certificado digital, coisas para configurar o componente do ACBR. Já na parte aqui do MCP em si, eu vou rodar ele aqui, ó, então ele está utilizando o conceito de HTTP. Aqui eu consigo acessar ele via HTTP, ó, né? Eu poderia até expor ele, colocar ele num servidor externo, por exemplo. Se eu vier aqui no navegador e notarmos, ó, ele já vai mostrar aqui para a gente que ele está rodando realmente nessa porta. Vou voltar aqui. Então, o que eu vou fazer? No nosso MCP, eu vou vir aqui, eu vou deixar aqui do lado, para vocês verem que ele mostra ali quando a gente conectar. Nesse caso, ele tem que ficar rodando, porque ele é um modelo HTTP. Ele fica rodando ali, vou vir em Settings, vou dar um novo. Aqui em Edit, vou trocar de STDIO para HTTP. O nome eu dou qualquer nome, ACBR. E aqui eu coloco essa URL com a porta e o endpoint. Salvo, dou Start e pronto. Já mostrou que eu tenho dois lá. Eu tenho dois, então eu tenho um que gera NFE e tem um que reenvia NFE por e-mail do destinatário. Eu já vou mandar um prompt pronto aqui, ó. Então, gerar um NFE para o destinatário César Cardoso com o número. Vou colocar o número aqui, um número aleatório aqui. Vou enviar, então. Então, ele vai pegar por parâmetro o nome do destinatário e o número da nota. Eu poderia estar passando ali mais dados? Poderia, o nome do produto, enfim, outras coisas. Então, ó, foi gerada a nota, gerou essa nota aqui com esse número aqui, ó, 444, e mandou o e-mail. Vamos ver se o e-mail chegou. Ó, acabou de chegar aqui o e-mail, então, da nota 444, chegou, tá aqui o XML da nota, tá aqui a mensagem certinha da nota. E se nós olharmos aqui no banco de dados, o banco de dados dele é esse aqui. Eu tenho aqui, acho que até uma quebra aqui já. Eu vou rodar aqui. Olha só, vamos ver se está lá essa nota. Está aqui a nota 444 e os dados dela certinho. Posso pedir para que reenvie para o e-mail. Então, ele faz várias outras coisas aqui. Posso pedir para gerar outra nota, para reenviar essa nota. Então, para reenviar a nota, eu simplesmente copio a chave dela aqui, ó, copiar. Venho aqui e ó, reenviar a nota com a chave e colo a chave dela aqui, ó. Na verdade, eu acho que eu nem preciso mais colocar a mensagem que a gente até alterou, ó, só se eu colocar a chave aqui, ele já envia, já entende que ele tem que enviar, reenviar, então, essa nota por e-mail. Vamos ver se ele vai realmente. Ó, processo finalizado, ó, já chegou aqui outra nota também, ó. Já chegou aqui, ela já reenviou. O código-fonte desse exemplo eu demonstro passo a passo, tá, pessoal? Tá aqui o repositório dele, ó. Então, nesse repositório você tem acesso, o repositório está público aqui, que se alguém quiser ajudar aqui com o código, né, e melhorando esse exemplo aqui, adicionando mais recursos, fica o convite, já ficou o agradecimento também. Além disso, aqui eu vou alterar, que a gente já tem um vídeo lá no canal, tem um vídeo mostrando passo a passo o que é feito aqui. Não tem segredo, principalmente na parte do componente em si, do TMS. Basicamente, o que a gente faz é o que a gente já viu em vários outros exemplos. A gente vem aqui, cria a variável do MCP Server, criamos o MCP Server, damos um nome para ele. Aqui eu falo que a forma de transporte dele, que é o HTTP, ó, coloca a porta, o endpoint e adiciona as tools. Só que aqui eu não estou adicionando as tools aqui para ficar mais organizado, então a tool gerar e a tool reenviar tá em arquivo diferente. Mas lá dentro não tem segredo, pessoal. É a mesma forma de criar tool. Ó. Cria uma tool com as propriedades. É isso. Ficou muito simples mesmo utilizando aí os componentes que a gente está demonstrando aqui. O que eu mostrei tudo aqui, pessoal, tudo está utilizando TMS e a Studio. Os links vão estar aqui do site oficial, para que você veja. Tem tudo sobre ele aqui, demonstrando tudo o que ele pode fazer. Aqui eu tenho esse vídeo, que é um vídeo que está lá no canal da Code for Delphi, mostrando o lançamento dele, então eu mostro detalhadamente. Além disso, olha só, pessoal, a gente tem aqui 39 já, a gente já tem 39, já tem vídeo para ser lançado, então a gente já tem mais de 40 vídeos falando sobre inteligência artificial, vários recursos bem interessantes para agregar valor nas nossas aplicações. Para ter acesso a esse PDF da apresentação e de tudo que eu falei, basta acessar o GitHub da Code for Delphi e buscar por Code Rage. Aqui dentro vai ter um repositório. Nesse repositório, basta acessar aqui 2025, e aqui vai ter toda a lista, desde o slide até os vídeos, as playlists sobre IA no YouTube, o repositório, onde está
tanto esses primeiros demos que eu mostrei aqui da parte de IA na prática, quanto os do MCP Server, do MCP Client e também esse do ACBR. Então vai estar tudo disponível aqui. Meus contatos estão todos disponíveis aqui também. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade, só mandar uma mensagem ali. Gostaria novamente de agradecer ao Ian e parabenizar ao Ian e a toda a equipe da Embarcadero por realizar esse evento. Obrigado, foi uma honra para mim participar. Aqui estão meus contatos. Quem ainda não segue lá, Code for Delphi, pode seguir lá, tem vários conteúdos interessantes, alguns voltados para essa parte de IA também. Agradeço a todos que assistiram aqui a minha apresentação e espero nos vermos em breve. Até mais!